Mas o Paulo falou que aprendeu com a gente, né? E uma coisa que eu tenho aprendido muito com o Paulo também, e uma coisa que eu tenho falado muito no grupo, nas reuniões, né? É a questão do nosso posicionamento como filho, né? Temos que nos vermos como filhos e não como servos, né? Nos vermos como filhos e não como servos. Eu acho que o propósito maior do pai, acho que a alegria do pai também, é justamente isso, né? Nos ver esses filhos que estão realmente determinados a viver realmente o propósito, né? Viver esse propósito que ele nos deu de realmente sermos esses ministros, né? Como Paulo disse, né? Importa que os homens nos vejam como ministros de Cristo e não dispenseiros. Então, assim, é um privilégio realmente nós podemos ser participantes disso. E sei que o Pai se agrada disso também, né? Então, assim, e isso é requerido de nós. Né? Nós temos esse comportamento e nos vemos assim, né? Nós somos filhos, né? Então, assim, no dia a dia, a tendência nossa é justamente a gente esquecer disso, né? É mais fácil viver como servo, né? Porque apesar de ter limitações, né? Você tem menos responsabilidade, vamos dizer assim, né? A gente acaba assim, é uma vida talvez mais dura, mas ao mesmo tempo mais fácil, né? Se precisa de uma coisa é só pedir para o patrão e ter a desculpa sempre que é o patrão, mas é isso que o pai quer, né? Então, as promessas realmente para nós é para uma filiação e não apenas ser filhos, né? Mas ser filhos maduros, né? Então, realmente não basta termos a noção de filhos, mas, entanto, não ter a maturidade suficiente para poder assumir essa responsabilidade, né? Então, o pai quer de nós justamente esse sentido, né? Temos essa consciência. Temos privilégios, mas também temos, né, as responsabilidades, né? Como filhos, e cumprir a obra, né? Dar continuidade a essa obra que o pai tem implantado, né? E é realmente algo que, como Jesus falou quando ele estava aqui na Terra, né? É algo assim que é uma grande tarefa, mas não tem peso, né? Então, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, né? Mas é algo que realmente temos que fazer, não tem como a gente abrir mão desse jugo. É um jugo. É leve, mas é um jugo, né? O que é um jugo? Você está preso àquilo ali, você tem esse compromisso, né? Então, você não pode simplesmente tirar esse jugo e falar, não, vou viver a minha vida livremente, né? A gente tem que assumir realmente essa responsabilidade. A gente faz parte de um corpo, a gente faz parte de um ministério, né, que o Pai tem nos dado. E uma das coisas que a gente conversou com o Paulo lá, eu tenho conversado já com o Ronaldo já há uns 3 anos, né, uma conversa que começou numa vinda nossa aí de um encontro em Garanhuns, né? E algumas reuniões nós já falamos disso também, e que tem me chamado a atenção, e acho que é importante a gente ter uma maturidade, né, para falar disso, principalmente para entender isso, né? Quando fala do menino Jesus, né? Lá em Isaías 7,15. Que ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem, né? Aí você volta lá em Gênesis, né? Fala que o homem se tornaria igual a Deus quando conhecesse tanto o bem quanto o mal, né? Conhecesse o bem do mal. E uma das questões dessa filiação, né, plena, dessa maturidade, é justamente saber, né, trabalhar com esses dois lados, o bem e o mal, né? Tem o texto lá de Lamentações que fala também, né? Acaso não virá também do Altíssimo tanto o bem quanto o mal, né? E é estranho falar isso, né? Vindo do Altíssimo, o bem e o mal, né? Agora, o que é esse mal, né? Qual é esse mal que a gente precisa entender, que a gente precisa compreender para ter realmente essa manifestação, né, plena de filiação. Lá em Jeremias 13:23, né, um versículo que começou a abrir a mente da gente, né, em relação a isso, né,
Jeremias 13, 23. Fala assim, pode acaso o etíope mudar a sua pele, ou o leopardo as suas manchas? Né? Ou seja, o etíope é um africano, pele escura, né? Então, o etíope mudar a cor da sua pele, né? O leopardo também, ele pode mudar as manchas da pele dele, né? Aí ele pergunta depois, ele acaba afirmando depois, né? Então, poderíeis vós fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Né? Poderíeis vós fazer o bem, estando acostumados a fazer o mal? Agora, que mal que é esse, né? Que mal que é esse? Aí, vamos levar de novo para Jesus, o menino Jesus, né? Ele ia comer manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Agora, que mal que o Filho de Deus ali, né? Teria que aprender a desprezar, né? Que mal que ele faria, né? Que mal que ele teria que desprezar, né? Pô, Maria já era uma mãe super dedicada, né? Que tinha recebido uma missão diretamente do pai. Ela sabia do ministério dele, com certeza ele teve uma educação, né? Fantástica nesse sentido, né? Conhecia a lei, né? Conhecia as palavras, teve realmente um testemunho de vida do tanto tamanho quanto do pai. Com certeza era um lar que a palavra era lida, era estudada, né? E mesmo assim ele teria que aprender a desprezar o mal, né? Então, que mal, né? Que é esse? Que mal que ele teria que aprender a desprezar e que bem, né? Que ele teria que escolher, né? Então, assim, e é interessante a gente aprender justamente isso, essa separação do mal e do pecado, né? Do mal e do pecado. Porque, na verdade, em relação ao pecado, nós já fomos perdoados, né? Então, como o Manuel tem falado várias vezes aí, né? Nós não temos mais que nos preocupar com o pecado, não temos mais que nos preocupar com a condenação, né? Então já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, né? Não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Então, eu não preciso mais me preocupar, né, com o pecado, né? Porque eu já fui perdoado, né? Eu não tenho mais que me preocupar com isso. Agora, mesmo assim, eu preciso me preocupar com o mal, né? Que não é o pecado, tá? Que não é o pecado. E a gente começa a ler vários textos, né? E a ordem, né? Geralmente é essa, né? Então, assim, a tendência nossa religiosamente falando, o que é, né? É que a gente tem que buscar o bem e o mal naturalmente vai sair, né? Eu vou buscar o bem e o mal vai sair, né? Eu não tenho que preocupar com o mal, eu tenho que buscar o bem, né? Que é pela lógica é o normal, né? E realmente alguns versículos, né, dá a entender isso, né? E por que eu falo religiosamente também, né? Que assim, no sentido, tá certo, tá? Por exemplo, eu não tenho que estar bem para buscar a Deus, eu não tenho que estar bem para poder chegar a Deus, né? Então, se eu procurar primeiro ficar bem para depois chegar, eu nunca vou chegar, né? Então, realmente não é esse sentido, né? Não é esse sentido. Esse sentido seria em relação ao pecado. Estamos em pecado, Deus nos amou, nós ainda sendo pecadores, né? Então, Deus realmente não espera que a gente deixe de pecar para aproximar. Eu tenho que realmente me aproximar dele justamente por isso. Então, essa questão não é em relação a isso, né? Porque realmente eu vou chegar diante do Pai, né? Eu vou chegar diante dele. Essa questão agora, então esse mal, reforçando, né? Não é em relação a isso. Eu, eu vou me chegar ao Pai, mas o fato de eu me chegar ao Pai, tá? Não elimina este mal, tá? Então, que não é o pecado, tá? E a ordem, pelos textos que a gente vai ver, é justamente essa. Né? Vou citar alguns textos aqui, né? Só para a gente poder ver. Salmo 34, 14. Né? O que fala? Afaste-se do mal e pratique o bem. Procure a paz e empenhe-se para alcançá-la. Né? Então, afaste-se do mal e pratique o bem. Tá? Então não fala, pratica o bem e afaste-se do mal. Né? A ordem é afaste-se do mal e pratica o bem. Depois, Salmo 37, 27. Novamente, né, essa mesma coisa, afaste-se do mal e pratica o bem. E a sua morada será perpétua. Né? Tem promessa. Amós 5,15.
odeiem o mal e amem o bem, né? Depois, no Novo Testamento, Romanos 12, 9. Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Novamente, primeiro falando em relação ao mal, para depois falar ao bem, né? Aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Depois, 2 Coríntios 13, 7. Tá? Lá, estamos orando a Deus para que não façais mal nenhum, né? Paulo orando. Não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Ele fala assim, em relação à situação que ele estava, muitos achavam que ele estava reprovado, né? Mas o que ele fala? Estamos orando por vós para que não façais mal algum, tá? Para que, né, não simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem. Então, mudando a ordem aqui, né, para que vocês possam fazer o bem, estamos orando para que vocês não façam o mal, né? Então, novamente, o quê? Tirando o mal para depois fazer o bem, né? Aí, 1 Pedro 3,11. Aparta-se do mal e faça o bem. Siga a paz e siga, né? Até Pedro aqui está citando o Salmo, né? A gente leu lá, o Salmo 34, 14. Aparte-se do mal e faça o bem. Depois, lá, 3 João 1,11. Amado, não sigas o mal, mas o bem, né? Então, a gente vê, assim, uma ordem contrária do que a gente estava acostumado a ouvir, né? Então, não tem que fazer o bem para depois deixar o mal, tá? Eu tenho que deixar o mal para seguir o bem, né? É estranho, né? Essa ordem, né? Mas aí está justamente essa questão, né? Que eu falei, de filhos maduros, né? De começarmos a entender isso, tá? Não mal em relação ao pecado, reforçando, né? Mas o mal em relação que a nossa natureza humana, né? A nossa natureza humana. O que Paulo fala? Eu esmurro meu corpo e conduzo, né, à escravidão, né? Para o quê? Para que não seja eu, né, mas Cristo, né? Que eu diminua e que Cristo cresça, tá? Então, a natureza humana, por causa da queda, a gente traz com a gente uma natureza naturalmente má, né? Então, a gente traz essa natureza má junto com a gente. E essa natureza não é algo que a gente faça ou deixa de fazer, né? É algo que está nato ao nosso dia a dia, né? Ao nosso viver, está enraizada a nossa alma, vamos dizer assim, ao nosso corpo, né? A gente não precisa fazer esforço para o mal, tá? É algo que é nato. Então, quer dizer, precisa, primeiramente, a gente ter realmente esse querer, tá? De não satisfazer a carne, tá? Então, esse mal, podemos trazer, por exemplo, tem um texto que fala, eu acho que eu não marquei, eu vi aqui, acho que eu não, deixa eu ver. Jeremias 3,25, tá? Está falando em relação ao povo judeu. Quer ver? Eu até ler esse versículo antes, acho que dá um pouco para a gente entender um pouco mais em relação a esse mal. Mas diz assim, as maldades que vocês fizeram desviaram essas coisas boas, e os seus pecados afastaram vocês do bem, tá? Falando em relação ao povo judeu, né? No versículo antes ele cita, né, que o povo orava pedindo realmente a proteção, a chuva no tempo certo, né? A plantação no tempo certo. E aqui fala, a maldade de vocês desviaram vocês dessas coisas boas que o Pai tem nos dado, tá? E os seus pecados afastaram vocês do bem. Então, duas coisas distintas, né? A maldade que afastou a bênção e o pecado que afastou do bem, tá? E quando fala dessa maldade, o que ele fala? Que vocês foram pessoas de dura serviço, né? Eram pessoas que o povo judeu, volta e meia, que tinha que ser repreendido porque facilmente se afastava do pai, né? Era um povo constante nos seus caminhos, né? Então, levantava um rei bom, eles era um povo que buscava, que era próspero, né? Aí levantava um rei que não tinha visão e o povo rapidamente, né, se desviava de Deus. Então, era um povo difícil de dura serviço. E você pega os profetas ali, Isaías, Jeremias, depois os profetas menores, a maior parte
né? Vamos pôr aí 80% dos textos, é justamente o que? Repreendendo o povo para que realmente deixe essa dura serviço e volte para Deus, né? Por quê? Por causa dessa maldade, né, natural deles, né? Então é algo que eles não deixaram, eles tinham a promessa, né? Eles eram filhos da promessa. No entanto, eles se deixaram engrandecer por isso, né? E essa maldade não houve, porque a preocupação de deixar essa maldade. E essa maldade os afastou da bênção que o Pai está preparando. Realmente era para ser um povo sempre próspero, sempre, né? Um povo que, até que o versículo que a gente leu, né? Busca a paz e empenha-se para alcançar. Mas como eles não eram constantes nessa busca, eles voltam e meia estavam em guerra, como o Samuel citou hoje aí, né? É um povo que está constantemente em guerra, tá? Por quê? Justamente por causa disso, eles não conseguiram entender essa diferença, né? São filhos da promessa, sim, né? Mas eles têm um compromisso que eles não estão buscando, né? Existe um mal no coração, existe um coração duro, né? Que não tem se voltado para o Pai, tá? Veja o capítulo 4 de Jeremias, o versículo 22. Deveras do meu povo está louco, já não me conhece. São filhos nesses e não inteligentes. São sábios para o mal e não para fazer o bem, né? Então, mas ainda é outro capítulo. Aqui fala também isso, e tem um que fala justamente isso, né? As maldades que vocês fizeram desviaram essas coisas boas dos meus pensamentos. Ele fala muito nisso, os profetas falam muito nisso.